Olá pessoal, tudo bem? Duas importantes novidades da atualização da norma de alvenaria estrutural. A norma que terá o número de 16868. Meu nome é Rodrigo da Mata, sou engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de estruturas e professor de engenharia. Nessas alterações normativas da nova norma de alvenaria estrutural, que terá o número de NBR 16868, as duas principais novidades que a gente destaca. A primeira delas é a unificação da NBR 15812, que trata sobre a alvenaria estrutural de bloco cerâmico, projeto e execução, e a NBR 15961, parte 1 projeto, parte 2 execução de alvenaria estrutural bloco de concreto. Com essa nova instrução normativa, além de tratar de igual modo a NBR, a parte de alvenaria estrutural de bloco de concreto e bloco cerâmico, ela também apresenta lá na tabela 1 as condições também dos blocos dos tijolos maciços, tá? Então, além do bloco cerâmico vazado, o bloco concreto vazado, também o tijolo maciço. Essa é uma unificação que aparenta a mesma característica do ACI 530, a norma americana. Além disso, leve em consideração os critérios da EN, o Eurocode, né? A norma europeia 1996. Esse procedimento, inclusive a nossa norma brasileira, a nossa norma técnica, tem uma aparência muito mais próxima da norma europeia do que da norma brasileira. Muito bem. Quais são as diferenças entre os parâmetros relacionados ao bloco cerâmico e ao bloco de concreto? Basicamente, pessoal, o bloco cerâmico ele detém modo de elasticidade menor do que o bloco de concreto. É óbvio, se eu tratar o ensaio individual do bloco em si, eu tenho até fazendo essa menção, na NBR 16968, a nova norma de alvenaria estrutural, apresenta o modo de elasticidade da alvenaria. Né? Então, a alvenaria de bloco de concreto tem modo de elasticidade maior do que a alvenaria de bloco cerâmico. Isso também ocorre para o tijolo maciço. Então, essa particularidade dos materiais vai influenciar basicamente em relação à deformabilidade, né, que é o modo de elasticidade, e também uma parte muito importante que é a parte do fator de eficiência entre a resistência do bloco e a resistência do prisma. A resistência do prisma, lembrando, é a referência que nós temos de controle tecnológico e também a referência para a resistência à compressão das paredes. Muito bem. Diante desse cenário, a nova NBR 16868 também apresenta nos seus últimos anexos uma consideração sobre orientativa quanto o fator de eficiência entre prisma e bloco, tá? E a parte interessante de tudo isso é que nesse fator de eficiência ele já dá um direcionamento na variação desse fator de resistência bloco-prisma em relação à resistência do bloco, separado quando tem o bloco cerâmico, separado quando tem bloco de concreto. O professor Guilherme Parsequian escreveu lá no livro Parâmetros de Projetos de Alvenaria de Bloco de Concreto e te dá esses parâmetros de forma resumida, que são parâmetros de laboratório. Diante desse cenário, e até pela expertise do professor Guilherme Parsequian e dos demais membros da comissão da norma, achou-se por bem colocar um guia orientativo, né, um anexo de orientação para referenciar esses fatores de resistência. Nos softwares tradicionais, eles colocam padronizado a relação entre bloco de concreto e bloco e prisma, 70% essa relação. É óbvio, eu como projetista, eu faço essa alteração para que, dependendo da faixa de resistência do bloco, eu possa aí determinar essa melhor relação entre prisma e bloco. Haja vista que no critério de projeto, que eu vou falar algumas outras oportunidades, é que eu trato para bloco de concreto, um projeto de estruturas, um planejamento, um alvo de 1 MPa para cada pavimento dimensionado.
Diante desse cenário, até fazendo essa mesma analogia, para o bloco cerâmico já uso a referência do professor Márcio Ramalho Márcio Correia, aquele livro vermelho da Pini, como 1,5 MPa para cada pavimento. Muito bem, diante dessas principais relações, eu também gosto de apresentar e relatar que o bloco cerâmico, em relação ao bloco de concreto, ele tem uma relação de conforto térmico um pouco mais vantajoso do que em relação ao bloco cerâmico e bloco de concreto. Isso faz com que o bloco cerâmico tenha uma certa vantagem em relação ao bloco de concreto. A dificuldade do bloco cerâmico é que em nem todos os locais do nosso país a gente acha o bloco cerâmico estrutural. O bloco de concreto é um pouco mais comum de se achar. Então, o bloco cerâmico, apesar de algumas vantagens em eficiência, ele tem algumas dificuldades de encontrar no mercado nacional. Muito bem, pessoal. Um segundo parâmetro que eu acho de muita importância para que foi apresentado, a novidade apresentada nessa nova norma, é um termo chamado de alvenaria participante. O que significa alvenaria participante? A alvenaria participante agora é uma forma, uma estratégia, uma análise estrutural que combina as estruturas de concreto armado com as paredes de vedação do edifício. Que maravilha! Notoriamente, as paredes de vedação, mesmo sendo tijolos de 9 centímetros, tijolo furado, com furos na horizontal, que de acordo com a NBR 15270 vai classificar que a resistência mínima média desse bloco é 1,5 MPa, nós observamos, devido às manifestações patológicas que aparecem nos prédios de concreto armado, que essas paredes detêm lá comportamento de ruptura cisalhamento, muitas patologias de cisalhamento. O que significa isso? Significa que está havendo um comportamento de compressão nessas paredes e essas paredes estão rompendo. E quando não rompe? Porque essas paredes estão resistindo aos esforços. Quando a gente olha os prédios mais antigos, nas quais detém uma característica de encunhamento rígido, tijolos mais resistentes, boa qualidade desse tijolo, a gente observa que esses prédios detêm maior rigidez devido a essas paredes, mesmo essas paredes não sendo consideradas na sua análise global dos edifícios de concreto. Segundo a NBR 1018, dois parâmetros a gente avalia sobre a análise global dos edifícios, o parâmetro alfa e o parâmetro gama Z. Então, esses parâmetros, eles poderão ser influenciados por essa característica que essa nova norma vai preconizar. Observem, a alvenaria participante, que estará lá no anexo D da norma, ela detém critérios de verificação de rigidez das paredes, de modo que elas possam contribuir na distribuição de tensões e mesmo na contribuição quanto à movimentação lateral dos edifícios sob efeito de vento, sob efeito de desaprumo e sob efeito de uma situação de sismo, quando for verificado isso, a necessidade de acordo com a nossa norma de sismo. Nesse cenário, a gente observa que a alvenaria participante, fazendo alguns modelos matemáticos, inclusive sob orientação de pesquisa na universidade, foi possível verificar que as edificações, os pórticos planos dessas edificações, e além dos pórticos espaciais no modelo espacial, uma análise global de estrutura, observa-se uma considerável diminuição dos parâmetros alfa e gama Z, até mesmo mudando a classe de estruturas deslocáveis para estruturas indeslocáveis. Olha que informação importante para você, projetista de estruturas de concreto armado. Muito importante essa informação. Haja vista que eu poderei dimensionar estruturas mais econômicas de concreto armado, levando em consideração essa relação do concreto, essa relação da resistência da parede em contribuição das ações horizontais dos edifícios de concreto armado. Diante desse cenário, observa-se que, após a publicação dessa norma,
esse parâmetro para aqueles que possam entender e possam criar esses critérios de dimensionamento e contribuir nos portes de concreto armado, é que os meus projetos de concreto armado estarão mais econômicos, principalmente dos edifícios altos. É interessante que nas regiões dos núcleos de rigidez dos edifícios altos, né, a gente tem até um certo cuidado de fazer a execução da alvenaria de vedação devido ao efeito de fissuração que pode ocorrer naquele local. E essas manifestações patológicas possam potenciar aí uma perda de desempenho das edificações. Nesse cenário, pessoal, eu acredito, professor Rodrigo da Mata, que isso deve potencializar uma utilização de uma estrutura mista, concreto, bloco de alvenaria. Diante desse cenário, eu acredito também que isso possa ser inserido nas estruturas também de aço, nos prédios de estrutura metálica. E aí nós teremos aí uma avaliação mais global das estruturas, levando em consideração não só o sistema principal, que nesse caso seria o concreto armado, mas o subsistema alvenaria. E algumas dessas paredes, confesso que não são todas, porque a próprio anexo D da NBR 16868 vai determinar qual que é essas tipologias de paredes, por exemplo, paredes com abertura já não se pode utilizar, e o quanto isso pode ser potencial para os projetos em estruturas de concreto armado. E aí, uma visão de uma edificação mista. Muito bem, senhores. De modo resumido, então, essas duas novidades que eu gostaria de tratar nesse vídeo era a respeito da atualização normativa NBR 16868, que unifica a norma de alvenaria estrutural, projeto e execução de blocos cerâmico, que é a NBR 15812, e unifica a NBR 15812 com a NBR 15961, que é a norma de alvenaria estrutural de bloco de concreto. Diante desse cenário, outra grande novidade que isso vai impactar nos projetos de concreto armado, estrutura metálica, é o termo alvenaria participante, o anexo D da NBR 16868. Diante desse cenário, eu convido você a poder nos acompanhar aqui no canal no YouTube, e eu vou trazer sempre informações relevantes das atualizações normativas e vou fazer uma imersão bem profunda na NBR 16868. Haja vista que ela vai impactar nos meus projetos, haja vista que ela vai impactar nos seus projetos de estruturas. E aí as minhas obras de alvenaria estrutural, os nossos projetos em alvenaria estrutural sofrerão impactos diante dessa atualização normativa. Esses impactos estarão lá no projeto, na instrução de trabalho das atividades no canteiro de obra, além dos planos de qualidade da obra, os PQOs. Essa é uma das minhas finalidades como professor de engenharia e como projetista de estruturas, para poder potencializar e informar você, o meu ouvinte, o meu espectador, que me acompanha ao longo de muitos anos, desde 2010, ministrando cursos de alvenaria estrutural, ministrando aí palestras e também treinamentos em obras, em escritórios de cálculo, e poder aí, compartilhar com vocês essa nova instrução normativa. Tive uma grata oportunidade de contribuir com o professor Guilherme Parsequian, como no comitê da atualização dessa norma, e sob o secretariado do nosso querido engenheiro Bruno Frasson. Sou muito grato pela oportunidade, eu espero que vocês possam gostar desse vídeo e convido a todos também para curtir, me seguir lá no Instagram e curtir as minhas publicações, que serão sempre temáticas no âmbito das atualizações normativas e do nosso dia a dia de engenheiro. É com muita satisfação também que eu apresento esse canal e que possa esse canal ser ferramenta de encontro do conhecimento técnico de engenharia com as demandas que nós temos como profissional. Muito obrigado pela atenção de todos.
e até breve com a graça de Deus. Não deixe de curtir os meus vídeos.